apóstolo apresentar essa pessoa. Faz todo sentido. Ah, meu Deus! Eu vou apresentar. Pensa como é que tá o coração. Vou falar uma coisinha rapidinha aqui pra vocês. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Ó, há 20 anos atrás, praticamente, 2002, eu era recém-casada. E eu comecei para uma igreja na Argentina chamada Rei dos Reis. Já contei isso aqui algumas vezes para vocês. Para mim, aquela igreja é uma igreja modelo, uma igreja exemplo, em matéria de obra social, de unção. É algo assim extraordinário que acontece lá. E desde quando eu fui a primeira vez, eu vi lá as filhas, os filhos daquele casal de pastores adolescentes. E os anos foram passando, eu fui por mais vezes naquele congresso, e eu fui vendo aqueles filhos crescerem. Da última vez que eu fui, antes da pandemia, eu já vi aquela filha, mãe, com 2 filhos, coordenando o culto e cuidando de toda a organização daquele congresso. E eu passei perto dela, eu fui até ela e falei assim: Daniele, põe a mão na minha cabeça. Ore pela minha descendência. Porque tudo que eu quero é ver os meus filhos. Assim como eu te vejo aqui no altar com o seu pai e com a sua mãe. E ela colocou, Daniele Freison, colocou a mão na minha cabeça, orou por mim aquele dia. E eu saí de lá recebendo aquilo. E para mim hoje é motivo de muito orgulho, muita alegria. Estou assim, com meu coração radiante, que pela segunda vez ela vai ministrar nesse altar. Mas a primeira vez num congresso de mulheres. Eu gostaria de chamar aqui a minha filha, Beatriz Fantin. Uhul! Não é lindo, meu bebê, gente? Eu que fiz. Mas foi Deus quem deu, graças a Deus. A Beatriz não vai ministrar aqui, eu falei isso da outra vez e vou falar de novo. Ela não vai ministrar aqui só porque ela é minha filha. Ela vai ministrar aqui porque ela tem unção. É uma mulher de Deus. E graças a Deus, desde quando nasceu, eu nunca tive trabalho nenhum com a Beatriz. Nunca, nunca. Sempre foi uma excelente aluna, uma excelente filha e uma excelente mulher de Deus. Eu sou muito grata ao Senhor por ser a sua mãe. Amém? Mas antes de eu orar por ela, eu queria chamar uma pessoa que também é muito especial na minha vida. Eu vou pedir para ela fazer essa oração. Essa pessoa é muito querida. Foi ela que me deu o primeiro banho quando eu nasci. É a minha segunda mãe. E ela está aqui presente. Eu gostaria de chamar minha tia, Irmã Celi, para subir neste altar também. Ela é muito querida. Pensa numa tia-mãe. Essa aqui está sempre com a gente. Nas mudanças, nos aniversários, todos os dias. É uma bênção. E ela, inclusive, é a ovelha desse aprisco também. Mora longe, mora em Laranjeiras, Caieiras. Mas vem sempre aqui no nosso culto. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você é um amor, tia. Você é um presente de Deus na minha vida. E eu gostaria que você orasse pela Beatriz para começar essa ministração. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos estender a mão e pedir para que o Senhor venha abençoar e usar a Beatriz para falar conosco. Senhor Deus e Pai, abençoa a vida da Beatriz, que ela venha ser usada por Ti e que ela venha nos falar nos nossos corações. Assim nós te pedimos, Pai, com a sua mão poderosa, em nome de Jesus, abençoa a vida dela. Amém. Olha, Deus é bom demais. Eu não vou conseguir. Jesus me ajuda. Eu não sei se vocês têm noção do que vocês estão vendo aqui.
É um privilégio muito grande poder ver toda a minha família igual eu estou vendo. Eu não merecia. E Deus é muito, muito, muito bom comigo. Porque, por falta de referência de uma mulher, eu tenho mulheres incríveis na minha vida. Mulheres que são... Ai, meu Deus, eu tô chorando, aí o rímel tá entrando no olho, aí tá doendo, não vai rolar isso aqui. Vou desmontar inteira. Cadê um papel? Aqui, um papel. Glória a Deus. Por falta de uma, eu tenho muitas mulheres que são um exemplo na minha vida. E esses dias, no último encontro com Deus, tava a minha mãe coordenando tudo, minha mãe ali em tudo, a minha tia como coordenadora do encontro com Deus, todas ministrando. E no domingo eu estava no meio de uma ministração também, eu entrei no templo, eu não contei isso nem para elas, eu entrei no templo e eu vi a minha mãe, e a minha mãe lá falando, e a minha tia Sheila sentada e olhando os papéis para ver se estava tudo certo. Aí eu abri o celular, e o primeiro story que apareceu para mim foi um story da minha tia Daiane, na igreja dela. Ali eu sentei e eu chorei. Eu chorei de gratidão a Deus. Porque é indescritível. Eu não consigo explicar para vocês qual o sentimento de ter essas mulheres na minha vida. Eu não consigo explicar para vocês o quão Deus foi bondoso comigo em me colocar exemplos de mulheres, de esposas, de mães, de pastoras, de bispas, de apóstolas na minha vida. A minha avó que está em casa, vó, eu te amo. Você olha o ser humano mais lindo do mundo, você sabe disso, não sabe? A minha avó, eu entrei no story estava a minha tia Daiane, e passava assim e eu via a minha avó na igreja. Então, eu sou muito grata. E tudo, cada centímetro do que eu sou hoje é fruto delas. É fruto da minha família, é fruto do tanto que eu aprendi estando com elas, é o fruto de tudo que eu tenho visto elas fazendo. Tem hora que eu paro e eu não consigo acreditar, e eu fico, meu Deus, por que comigo? Por que eu? Mas Deus é muito bondoso comigo e eu sou muito feliz de terem vocês na minha vida. Vocês são um presente de Deus para mim. E eu devo muito, muito, muito a vocês. Eu amo vocês. Eu vou pedir para você sentar. Enquanto você senta, eu tento parar de chorar, né? Porque, meu Deus, eu preciso ministrar, Beatriz. Não precisa colocar ainda não, tá, Igor? Eu vou só ligar aqui. Aí, consegui. Pode esperar um pouquinho. Eu vou organizar minhas coisas aqui, porque hoje eu vim com um arsenal. Não vou apenas ministrar. Nós vamos hoje fazer uma jornada de estudos. Uma coisa muito, muito importante e que eu tenho certeza que vai impactar muito na vida de vocês. Ai, meu Deus, calma aí. Nosso congresso é sobre identidade. Aquilo que nós somos, a forma como nós agimos, a forma como nós nos vemos. A forma como nós nos sentimos pertencentes a algo, tudo aquilo que dita a nossa caminhada, a nossa identidade. E por muito tempo, temos identidades falsas que têm atacado a nossa mente, atacado o nosso modo de viver, atacado a nossa forma de pensar, atacado tudo. Quando eu digo tudo, é porque é tudo. Vocês não fazem ideia do quanto isso tem afetado a nossa vida. Eu vou falar sobre um tema, assim, o povo gosta de me chamar para falar de polêmica, né? Então vamos falar sobre polêmica, porque é disso que eu gosto. Hoje o tema da minha mensagem é denunciando uma falsa identidade. Todos aqui estão ministrando sobre identidade, sobre você cada vez mais firmar a sua identidade em Deus, sobre cada vez mais você entender quem você é diante de Deus e o porquê você está na terra. Então nada mais justo do que eu vir aqui fazer uma denúncia. No meio desse mutirão de mensagens sobre identidade, eu vou agora denunciar uma falsa identidade que às vezes, de forma imperceptível,
tem feito você ter atitudes e reproduzir coisas na sua vida, que advém dessa falsa identidade. Hoje, pode colocar, Igor, por favor. Eu vou falar sobre feminismo. É um tema que eu gosto muito. Eu queria pedir... Já tá ligado isso aqui? Já tá ligado. Eu tô até com papel na mão. Eu queria pedir a máxima atenção de vocês. É um tema muito complexo. Tem muitas coisas, muitas autoras, muitos livros, muitas filósofas, muitos anos de acontecimentos. E é importante que vocês prestem muita atenção. Vou pedir para quem tiver com o caderninho na mão, quem tiver... Bloco de nota do celular não, porque não dá para se controlar. Chega a notificação, você entra na notificação. E eu entendo porque eu sou igualzinha, é péssimo. Então você que está com o papelzinho na mão, pega o seu papelzinho, ou você pega o seu celular, coloca ele no modo avião, abre seu bloco de notas. E eu queria pedir que vocês anotassem. Porque eu vou falar, mas eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês pesquisem e vocês vejam que o que eu estou falando aqui eu não estou tirando da minha cabeça. São estudos, são fatos e são coisas que realmente aconteceram. Então é importante que você anote, você pegue indicações, eu vou dar páginas, eu vou dar livros, e é bom que você anote as páginas dos livros para você conseguir pesquisar depois e entender mais profundo o que eu estou falando. Ai, eu me perdi, gente, eu estou emocionada. Vamos lá. Eu queria poder falar muito sobre esse movimento com vocês. Há 3 anos eu comecei a estudar sobre ele, por causa de uma dúvida. Na minha casa eu ouvia que não era algo bom. Eu saía de casa e eu ouvia que ele tinha quase me dado o direito de respirar, né? Tipo assim, não, porque você só tá falando porque eu tenho feminismo na sua vida. Eu falo, meu Deus do céu, peraí. Tô respirando, tô sentindo feminismo, por isso que eu tô respirando. E tudo começou com essa dúvida. Como assim? Em casa eu ouço que não é bom, mas fora de casa eu ouço que ele me deu direito a absolutamente tudo. E foi aí que surgiu uma dúvida no meu coração. E eu sou uma pessoa que, quando eu decido por algo, eu vou até o fim. E eu falei assim, não, eu preciso entender. Eu preciso saber para que lado eu vou ficar. Eu vou ser contra ou eu vou ser a favor? O que eu sou? O que eu tenho que defender? E foi quando eu comecei a estudar sobre isso. Foi bem na época mais de pandemia. Eu aproveitei, assisti muitos documentários, li muitos livros. Comecei a ouvir pessoas de muita referência no assunto. E a minha jornada foi cada vez mais aumentando. Eu fui adorando esse tema. Fui me apaixonando por estudar sobre aquilo. E quanto mais eu estudava, mais eu me tornava feminina. Feminina. Quanto mais eu estudava, mais eu percebia o que estava de errado em mim, o que eu estava reproduzindo, e mais feminina eu me tornava. Então, vamos para uma parte explicativa antes da gente avançar nos slides. Aqui tem os slides, vocês conseguem enxergar ou está muito pequeno? Dá para enxergar? Ótimo. Daqui a pouco eu vou ter que botar óculos, porque eu não estou enxergando nada, eu só vejo um negócio rosa ali. Mas, o feminismo, vamos começar explicando. O feminismo é um movimento coletivista de caráter revolucionário. Bia, o que é um movimento coletivista? O movimento coletivista é todo aquele movimento que ele não enxerga a sociedade pelos indivíduos, mas ele enxerga pelo coletivo. Então, os objetivos do coletivo sempre estarão acima dos objetivos do indivíduo. Conseguem entender o que é um movimento coletivista? O feminismo é isso. É um movimento onde ele vê os objetivos do coletivo, no caso, as mulheres... o coletivo mulheres, do que mulher por mulher, certo? E caráter revolucionário. Isso nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. É bom que vocês entendam isso. E descrito pelas próprias feministas, o feminismo ele é dividido em 3 ondas. Então ele começou lá antigamente e desde os dias atuais, inclusive já até se fala sobre uma 4ª onda de feminismo, mas por enquanto ainda é só uma teoria. Certo? São as 3 ondas feministas. Ele é dividido em 3 ondas. Eu acho que aqui é pra frente, ou aqui pra trás. Não, ele mandou apontar para lá. Eu acho que eu apontei para trás, né? Jesus. Olha aí, gente, olha aí. Aê! As 3 ondas do feminismo. Agora, será que eu enxergo sem óculos? Eu vou ter que botar óculos, não vai rolar. O feminismo, ele é dividido em 3 ondas. Em cada uma dessas ondas, eles têm as principais pautas a serem defendidas. Começamos na primeira onda feminista. Primeira onda feminista, as principais pautas que nós temos é o direito ao voto, as famosas sufragistas. Quantos aqui já ouviram falar das sufragistas na escola? Que foi a luta, um grupo de mulheres que estavam lutando lá
pelo voto feminino. Então, na primeira onda, nós temos essa pauta, direito ao voto. Nós também temos a inserção das mulheres no mercado de trabalho e também temos a ligada do feminismo com o socialismo. E é aqui que nós entramos no fato dele ser um movimento de caráter revolucionário. Por que caráter revolucionário, Bia? Porque antes de toda revolução econômica e política, antes eu preciso ter uma revolução cultural. Eu preciso ter um caos social para que eu consiga mudar de uma hora para outra toda uma economia e toda uma política. E foi aí que o feminismo entra. No socialismo marxismo, Ai, me perdi aqui. Você falou comigo, eu me perdi. No marxismo nós temos... Quantos aqui já ouviram falar de Marx na escola? Isso. No marxismo nós temos as pautas como o proletariado contra a burguesia, certo? Já ouviram falar sobre isso? Então é a luta do proletariado contra a burguesia. Assim como no feminismo, nós temos uma forma de alcançar essa revolução econômica e política também. Então agora, além do proletariado contra os burgueses, nós temos as mulheres contra os homens. Nós também temos alguns outros movimentos coletivistas, como, por exemplo, temos os gays contra os héteros, os negros contra os brancos. E isso não é algo que, nossa, tem que existir, não. Isso é algo criado pelas revoluções para que avancem na sua agenda política. Tô clara? Deu para entender bem? Então, na segunda onda, nós vamos avançar mais um pouquinho. Nós temos as outras pautas. A revolução sexual, o aborto e o papel da mulher no mercado de trabalho e na família. Já na terceira onda, nós temos a radicalização das pautas da segunda onda, a ideologia de gênero e a desconstrução dos gêneros e da heterossexualidade. Nossa, sabia quanta palavra difícil. Também acho. E a maior questão do feminismo é que eles foram passando pelas ondas e hoje eles podem dizer que eles alcançaram o maior objetivo deles, a hegemonia. Talvez se hoje eu perguntar para vocês quantas aqui se consideram feministas, muitas vão dizer que não. Algumas vão dizer que sim, muitas vão dizer que não. Só que muitas podem dizer que não. Só que a maioria de nós, inclusive eu, por isso que eu disse que quanto mais eu estudava, mais feminina eu me tornava. Porque a gente começou a reproduzir pautas do feminismo, falas do feminismo, atitudes do feminismo, sem nem entender sobre esse movimento. Então nós temos uma hegemonia, nós sentimos, nós vemos, nós ouvimos, nós falamos, mas nós não sabemos o que é. Nós só estamos reproduzindo, porque isso está sendo cada vez mais incutido na nossa mente. Só que nós reproduzimos isso na nossa vida familiar, nós reproduzimos isso na nossa vida pessoal, nós reproduzimos isso na nossa vida profissional, nós reproduzimos na nossa criação dos filhos, nós reproduzimos em todas as áreas da nossa vida. Isso é muito importante vocês entenderem, porque o maior foco de estudar o feminismo é você entender o quão feminista você é. Eu me encontrei feminista dentro do movimento feminista. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, meu Deus, eu já falei isso. Eu já pensei assim. Como assim? Eu estou reproduzindo as falas do feminismo. Vamos lá. Nós fomos todas criadas por Deus para termos nossa identidade firmada nele. Lá no Éden, em Gênesis, Deus cria o homem e cria a mulher, certo? Deus cria a mulher para ser mulher e ter a essência feminina. Deus cria o homem para ser homem e ter a essência masculina. Com o tempo, foram surgindo ideologias como o feminismo, que foram nos tirando da nossa essência. E nós vamos entender o porquê. O feminismo ele usa de algumas afirmações principais para poder pegar e aliciar mulheres para o movimento. Eu queria poder falar sobre todas com vocês, mas meu tempinho não é muito grande. Mentira, meu tempo é grande, gente, aqui é muita coisa nesse movimento. Mas vamos falar então sobre uma das principais pautas, uma das principais falas que eles usam para poder aliciar mulheres para o movimento. Não existe mulher. A feminilidade e a sua essência é uma construção social inventada pelo patriarcado machista como forma de opressão. Bia, peraí. Vamos ficar louco agora não, né? Como é que é um movimento destinado para mulheres vai me dizer que não existe mulher? Tá ficando doida, não é possível. Um movimento que se destina, ele é criado, ele é feito para as mulheres, vai me dizer que não existe mulher. Engraçado, né? Sou estranho, não sou?
O mais engraçado é que não sou eu que estou dizendo isso. Essa não é uma conclusão tirada por mim do movimento. Nós vamos entender o quanto as autoras do feminismo, a base feminista, fala a respeito disso. Por exemplo, eita, pra lá? Não. Ui. Ixi. Quer para outro lado? Não. Oh, meu Deus. Pode ser. Igor, então eu vou pedindo para você mudar e você vai mudando. Pode ser? Pode ser? Fechou. Ótimo. Isso aí. A mulher instrumentalizada pelo movimento feminista. Essa aqui é Berenice Bento, uma feminista. E eu vou passar um vídeo depois para vocês. E essa feminista, ela tá palestrando num seminário queer em 2015. E ela começa a explicar e começa a falar sobre o movimento feminista. Eu diria que ela é uma feminista sincera. E a gente vai ver esse vídeo, mas antes eu queria ler com vocês essa parte que está em vermelho. Vocês conseguem ver? Está escrito assim. Olha o que ela diz. Mas a gente usa esse símbolo, mulher, para construir uma agenda unificada de luta. Nós sabemos, agora vamos para a outra parte vermelha. Nós sabemos que não existe mulher enquanto essência. Mas a gente usa isso discursivamente e reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos. Vou pedir agora para apagar as luzes e passarem o vídeo dela falando isso. Prestem bastante atenção no que ela diz. Fortíssimo e que tem delimitado campos, quer dizer, como utilizar o essencialismo estratégico, quer dizer, você sabe que não existe mulher, que é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda, né? Isso tem sido muito grosseiramente, né, de forma caricatural, tem sido mais ou menos o que a crítica, a discussão que tem sido em torno, por exemplo, de uma agenda que joga todas as forças, por exemplo, em torno do casamento gay, né? E a crítica que se faz, então, essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe a mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente, reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos, né? Pode deixar aí. Pode ser. Então, vocês percebam que ela usa a retórica de que nós sabemos, a gente entende, nós concordamos. Então, ela não está falando dela, ela está falando do movimento feminista, ela está palestrando para um público feminista e todos que estão ali estão concordando com essa retórica. E não apenas ela. Vemos aqui Beth Friedan, essa senhora. Beth Friedan é uma das principais autoras feministas e ela é uma feminista de segunda onda e ela escreveu esse livro aqui, A Mística Feminina. Esse livro foi lançado em 1963 e foi o livro que deu pontapé inicial à segunda onda feminista. E nesse livro ela fala algumas coisas muito importantes sobre isso. Vamos ler aqui. Em A Mística Feminina, de Beth Friedan, vemos o conceito que referia-se à explicação de que a feminilidade, ou a essência da mulher, não existem. E que, na verdade, são invenções culturais. Então, nós não temos apenas a Berenice Bento. Nós temos também outras autoras, outras filósofas falando sobre isso. E aqui eu não estou falando de qualquer autora. Eu estou falando da autora do livro de feminismo mais famoso dos Estados Unidos. Eu estou falando de uma das principais autoras de feminismo da segunda onda. Quantas aqui são donas de casa? Uau! Vamos ver o que a Beth Friedan acha sobre você? Ela diz assim, no conceito da Beth Friedan, a esposa, mãe e dona de casa são consideradas escravas, inferiores e incapazes. Não, peraí, deixa eu te contar mais. Sabe o que ela disse? Ela falou que o trabalho de uma dona de casa, na primeira parte do livro dela, ela fala que o trabalho de uma dona de casa pode ser comparado a um trabalho que uma criança de 8 anos poderia fazer. E que, na verdade, você dona de casa, você mãe, você só está nessa função porque você é inferior e você é incapaz. É por isso que você não está fazendo qualquer outra coisa, mas você está cuidando da sua casa. Nossa, Beth Friedan, sério que você disse isso? Sério, muito sério que ela disse isso. E não apenas ela. Olha que demais. Então, nós já entendemos que para ela não existe mulher.
Não só para ela, para o movimento feminista não existe mulher, não existe essência feminina, e você que é dona de casa e mãe é inferior e incapaz. Você é uma escrava da sua casa, da sua família e do seu marido. É isso que o movimento entende de você. Além disso, nós temos também... consegui! Glória a Deus! Nós temos também aqui Judith Butler. Judith Butler é uma feminista de terceira onda e é uma das principais nomes feministas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ela. Ela é viva e ela fez parte de muitas polêmicas relacionadas sobre o movimento. E o porquê as polêmicas, Bia? Vamos entender primeiro. Butler disse: para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem que plena ou adequadamente represente as mulheres pareceu necessária para promover a visibilidade política das mulheres. Ou seja, para o movimento feminista, ele sabe que não existe mulher. Ele sabe que você, na verdade, a sua essência, o que você é tudo uma invenção do patriarcado machista. E que eles só usam esse símbolo mulher, então eles falam em mulheres, para poder avançar numa agenda política. Então você, mulher, o símbolo mulher, é usado como marketing para que eles avancem na agenda política. Que agenda política? Vocês conseguem lembrar? De uma das pautas lá da primeira onda. Com quem que o feminismo vai se linkar? Com o socialismo. Bom saber disso, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre Judith Butler? Judith Butler, ela ficou muito famosa por causa da ideologia de gênero. Judith Butler é uma das principais autoras sobre ideologia de gênero dentro do feminismo. Ela é referência no assunto, uma intelectual com muitos títulos na área. Que lindo, né? Tô dando título para quem defende ideologia de gênero. Vamos lá. Muitos títulos na área, e ela é muito importante sobre isso. E eu queria poder falar mais sobre ela, só que são muitas coisas, então eu achei um vídeo muito bom, que é bom que vocês assistam para poder tentar entender um pouquinho sobre ela. O vídeo que eu peguei é da Brasil Paralelo, e é de um documentário chamado A Face Oculta do Feminismo. Anotem aí. A Face Oculta do Feminismo, Brasil Paralelo. Indico para você que quer entender um pouquinho mais sobre o movimento, é muito bom. Pedir para apagarem as luzes novamente, para a gente poder assistir o vídeo. Prestem bastante atenção no vídeo. Judith Butler daria continuidade ao debate acerca do sexo e gênero na obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Nela, Butler cria o conceito de performatividade de gênero, segundo o qual a forma de agir, de comportar-se e de vestir-se é o que vai definir o gênero da pessoa. Esse sujeito fluido dá margem à criação e à difusão da teoria de gênero. A teoria segundo a qual você, sujeito, pode ser o que quiser, conforme as suas próprias intenções, ou conforme você esteja se sentindo, ou, como diria Judith Butler, conforme a sua performance, conforme as suas escolhas na sua forma de existir. Remontando novamente aqueles conceitos de existencialismo que a gente também já encontrava em Simone de Beauvoir ou na própria Beth Friedan. O incentivo a essa ideia de que você nasceu mulher, mas você não precisa ser mulher, ou você nasceu homem, mas você não precisa ser, tem um objetivo muito claro, que é descaracterizar o indivíduo. If gender is the cultural meanings that the sex body assumes, then a gender cannot be said to follow from a sex in any one way. Taken to its logical limit, the sex-gender distinction suggests a radical discontinuity between sex bodies and culturally constructed genders. It is true that Simone de Beauvoir and feminist theory from the beginning said biology Biologia is não é not destino. destiny. O seu Your destino social social destiny não does deriva not da follow sua from your biologia. biology. Com a ideologia de gênero, Butler dissolve ainda mais a concepção de homem e mulher, porque os desvincula do sexo propriamente dito. O feminismo de gênero, ele quer atacar a própria identidade do ser humano. É uma revolução muito maior, muito mais impactante, porque se pleiteia que você só será feliz quando você desconstrói a sua natureza. A ideologia de gênero possibilitou ao feminismo representar outros grupos, e não somente as mulheres, o que se traduziu numa expansão do movimento. E tudo isso foi feito através da linguagem. Uma linguagem também construída por elas, né? E não mais desconstruir o homem e a mulher, que é o que de fato o que se pretende, desconstruir essa compreensão do que é homem e mulher, para se chegar à verdadeira liberdade, que não haja uma sociedade que continue gerando violências, tem que se modificar pela linguagem toda a compreensão que o homem tem de si mesmo.
que antes significava a qualidade da palavra, o sol é masculino, a lua é feminina, agora passa a significar a identidade sexual da pessoa conforme a sua própria escolha. Porque família não é mais a família tradicional que a gente conhece, homem, mulher, mãe, pai, filhos. Eles atacam de tal maneira que eles não querem mais que exista o dia dos pais ou o dia das mães. É o dia da família. Cada vez mais as discussões elas ganham um viés político, ganham uma narrativa política. E é apresentada sem contestação. Então as pessoas elas absorvem essas ideias e elas não percebem que elas estão sendo influenciadas. As teorias que saíram destas segunda e terceira onda, principalmente da terceira onda de feminismo, é existente e está vigente na sociedade. Ótimo. Eu imagino que você esteja um pouquinho chocada agora. E talvez muitos de vocês estejam pensando assim, Bia, mas calma aí, vamos com calma. Não é com esse feminismo que eu concordo. Esse feminismo é um feminismo muito radical, é uma coisa muito... Meu Deus, pique aquelas feministas que queimam o sutiã na Paulista, já viram? A época que elas queimavam o sutiã na Paulista? Esse é um feminismo muito radical. O feminismo tem muitas vertentes. Eu sou de uma vertente onde a gente busca por direitos, a gente busca por igualdade, a gente busca pelo fim da violência e tudo mais. Ok. Eu vou fazer uma pergunta agora e eu gostaria que vocês me respondessem. Tem como eu me dizer cristã, mas eu dizer que eu não acredito nos 10 mandamentos? Tem como eu me dizer cristã? Não, eu sou cristã. Mas assim, eu acho que Jesus, né, estava numa época antiga, ele deu uma viajada no que ele disse. Eu não concordo com tudo que Jesus disse, eu não concordo com a Bíblia por completo. Tem como? Que bom. A mesma coisa ocorre com o feminismo. Não tem como você se dizer apoiadora de um movimento ou se dizer parte do movimento sem concordar e compreender o que verdadeiramente é esse movimento. Isso aqui não é a parte radical do movimento. Isso é o movimento. Eu não estou falando de algumas feministas radicais, algumas doutoras radicais. Não. Eu estou falando dos principais nomes feministas. Se você colocar agora no Google maiores nomes feministas ou ícones feministas, você vai encontrar todos os que eu estou falando aqui na lista que vai aparecer no Google para você. Então eu não estou falando de uma parte uau. Não, eu estou falando do que é o feminismo. Eu estou falando da base, da raiz, dos frutos do feminismo. É isso que ele se consiste, é nisso que ele é feito e é isso que ele busca. É isso que ele busca. E, acima de todas as coisas, uma revolução sexual. Revolucionar o sexo e revolucionar as relações de sexo. Conseguem me compreender? Sabendo disso, vamos continuar. O que é dito... Deixa eu ver com o meu controle. O que é dito para você? É lógico que as feministas não vão querer que você saiba tudo que rola no movimento. É lógico que para você que está um pouquinho chocada com o que a gente acabou de ver, que elas vão falar assim, não, então vamos falar uma parte mais bonitinha para esse povo que não concorda com tudo, que ainda assim a gente consegue aliciar mulheres para o movimento. Essa daqui é uma definição apresentada pelo Bristol Women's Studies Group em 1979, um jornal feminista de 79. E elas dizem assim: entendemos por feminismo uma consciência de posição de desvantagem das mulheres na sociedade, ou de desigualdade em relação à do homem. Também um propósito de acabar com esta desvantagem. Que lindo, né? Olha que coisa mais linda, como o feminismo é lindo. Eu apoio o feminismo. Quantos daqui já num dia falaram assim, não, eu concordo com o feminismo? Eu já falei, gente, eu acho que tem algumas coisas certas aí. Elas apresentam isso para você. Só que vamos entender realmente no que esse movimento se constitui. O que realmente é. Esse livro aqui é um livro da Bell Hooks, uma das principais autoras também feministas. Ela que iniciou não, mas deu continuidade à discussão sobre o feminismo negro. E o título do livro dela é O Feminismo é para Todo Mundo. Ela é uma feminista de terceira onda, e esse livro é muito famoso no movimento feminista. Toda feminista que se esforça um pouquinho para poder entender o seu movimento, já leu esse livro. Ele é tipo a Bíblia do movimento feminista, sabe? E na frase principal do livro, você pega o livro e você lê: o feminismo é para todo mundo. Políticas arrebatadoras. Nossa, que lindo. Para todo mundo. Vamos todo mundo ser feminista. Aí, a gente abre o livro. Vamos ler o livro todas juntas. Na página 23,
ela diz o seguinte: por exemplo, vejamos a questão do aborto. Se feminismo é um movimento para acabar com a opressão sexista e se privar mulheres de seus direitos reprodutivos é uma forma de opressão sexista, então uma pessoa não pode ser contra o direito de escolha e ser feminista. Ela não pode ser anti-aborto e defensora do feminismo. Então, o feminismo não é para todo mundo. O feminismo é para todas aquelas que defendem o assassinato de bebês no ventre materno, popularmente e erroneamente conhecido como aborto. Então, se você não defende o aborto, você não serve para o movimento. É isso que elas querem. Lembra da questão da revolução do sexo e das relações sexuais? Então, agora, para elas, a maternidade é uma opressão sexista sobre a sua vida. Os seus filhos e a sua vontade de querer ser mãe é uma opressão sexista. E que, na verdade, você só tem essa vontade, você só ama os seus filhos e você só ama a maternidade, porque o patriarcado colocou na tua cabeça isso. E que para você ser contra isso, para a gente fazer a revolução das mulheres, você precisa ser a favor do controle da natalidade, o aborto. Certo? Vamos lá. Ai, meu Deus, me perdi aqui. Achei. Para além do aborto, o feminismo também ataca algo crucial. Não só a maternidade. Então, agora nós temos a essência feminina atacada. Para o feminismo, você só é mulher para poder avançar na agenda política deles. Nós temos a maternidade atacada, porque é uma pressão sexista sobre você. Vamos ver qual outra parte eles atacam? Essa é Shulamit Firestone. Shulamit Firestone foi uma feminista de segunda onda e ela escreveu um importantíssimo livro do movimento, A Dialéctica do Sexo, um estudo da revolução feminista. Esse livro ela fala de todas as pautas, as principais pautas do movimento, e ela disserta sobre as pautas, explicando o que realmente o movimento tem feito. E vamos ver o que ela diz no livro dela, na página 237. Leiam comigo. Pela primeira vez, está sendo possível atacar a família, não só em bases morais, mas também em bases funcionais. Com isso, na página 251, agora na página 237. Com isso, atacamos a família numa frente dupla, contestando aquilo em torno do que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres. Olha aí o ódio à maternidade novamente. E sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Se as distinções culturais entre homem e mulher, e adulto e criança, forem destruídas, nós não precisaremos mais de repressão. Então, agora nós temos a essência feminina atacada, nós temos a maternidade atacada, e você tem a sua família atacada. Porque a sua família não serve para o movimento. A sua família é um empecilho para a revolução feminista. Vamos assistir um outro vídeo falando sobre isso. Podem apagar as luzes também, por favor. O movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado. A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso... Eu não sei se o mais chocante do vídeo é ele falando que ela
Elo, não sei, talvez um Elo. Vamos se referir a Elo. O que ele ou ela está falando, eu não sei se o mais chocante é o que ele ou ela está falando, ou se é uma plateia inteira aplaudindo o que está sendo dito. Eu não sei se o que me deu mais nojo foi ele falando, ou foi a plateia, tipo, uau, vocês querem atacar a família. Eu não sei o quão chocante isso é para vocês, mas para mim é de olhar e falar assim, eu não acredito que eles estão tendo coragem de, além de escrever dos livros, ainda falar isso para câmeras, ainda sabendo que vai ser gravado e vai ser publicado. Enfim, agora nós temos 3 pontos atacados: a essência feminina, a maternidade e a sua família. Tudo isso são pontos que a revolução feminista está buscando revolucionar. Percebam que ele fala de desnormatizar o desejo, desnormatizar o sexo, desnormatizar a família. Então, esses são os pontos principais do feminismo. Para que a revolução aconteça, antes de uma revolução acontecer nas ruas, antes de uma revolução acontecer no governo, primeiro a revolução acontece na sua casa, com a sua filha achando que é feminista. Primeira revolução acontece na sua casa, com você reproduzindo coisas feministas. Beleza? Além das autoras, nós temos 2 mulheres muito importantes no movimento, que vocês provavelmente já ouviram falar. Que foram pessoas que, além de escreverem sobre o movimento, colocaram em prática as pautas do movimento nas suas vidas. Vamos falar agora, primeiro, sobre Margaret Sanger. Nossa, ficou coisadinho o nome dela. Tudo bem, deu para entender, né, gente? Margaret Sanger. Margaret Sanger foi uma feminista de segunda onda, muito importante, uma feminista que é adorada e aclamada por todas as gerações de feministas que vieram após ela. E ela escreveu um livro. No seu livro está escrito, ela diz que pessoas deficientes, pobres e negras não deveriam reproduzir. Deveriam, inclusive, serem esterilizadas forçadamente, pois não contribuem em nada para a sociedade. Você é negra, você é deficiente, você é pobre, não contribui para a sociedade. Sinto muito, mas você não vai mais poder reproduzir a partir de hoje. Uau, Bia, meu Deus, eu não acredito que ela falou isso. Pois bem, ela falou. E Margaret Sanger, além de feminista, era declaradamente eugenista. Para quem não sabe o que é eugenia, a eugenia é um movimento, uma filosofia que busca melhorar as características genéticas da população. E para que eles melhorem as características genéticas da população, eles têm que excluir ou eliminar todos aqueles que comprometem essa boa genética, certo? Essa foi baseado na eugenia que nós tivemos o nazismo de Hitler. Já ouviram falar sobre isso na escola, não foi? Tá todo mundo lembrando agora, só vi as cabecinhas assim, ó. O nazismo de Hitler. Hitler usou a mesma filosofia para poder matar e fazer o holocausto e matar mais de 6 milhões de judeus, milhões de negros, homossexuais e deficientes. E Margaret Sanger, além de uma ícone feminista, também era eugenista. E colocou isso em prática dentro do feminismo. Vamos ver o porquê. Numa revista de controle de natalidade, em outubro de 1921, Margaret Sanger escreve um artigo com o título de O Valor Eugênico da Propaganda do Controle da Natalidade. E na página 5, ela diz o seguinte: a eugenia é sugerida pelas mais diversas mentes como o caminho mais adequado e definitivo para a solução de problemas raciais, políticos e sociais. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar o excesso de fertilidade daquele que é mental e fisicamente deficiente. Isso ela disse numa revista de controle de natalidade, ou seja, uma revista de aborto. Nossa, eu não acredito que ela disse isso, Bia. Ela disse. E além de dizer, ela partiu para a ação. E hoje nós vemos a sua ação estampada em diversas esquinas do mundo. E por todos os continentes. Como assim, Bia? Sim. Além das falas dela, nós temos coisas
algo físico que representa todo o ódio contra a maternidade, todo o ódio contra negros, pobres e deficientes do movimento feminista e de Margaret Sanger. Do que você está falando, Bia? Eu estou falando da Planned Parenthood. A International Planned Parenthood Federation é a clínica de aborto da Margaret Sanger. Margaret Sanger abriu essa clínica, ela foi a fundadora da primeira clínica abortista dos Estados Unidos e ela lutou pela legalização da sua clínica. Ela conseguiu. Essa aqui é só uma foto de uma das suas, enfim, inúmeras clínicas, porque além dela abrir uma clínica, ela transformou a Planned Parenthood em uma multinacional. Então, hoje nós temos clínicas da Planned Parenthood, que lindinha por fora, né? Azul com branco, que coisa mais linda. Nós temos clínicas dela espalhada por todos os continentes do mundo. É uma multinacional gigantesca, o maior nome no ramo abortista. E o mais curioso de tudo isso, vamos agora para a coincidência, ou talvez não seja uma coincidência. O mais curioso de tudo isso é que a primeira clínica da Planned Parenthood, que foi aberta pela Margaret Sanger. Adivinha onde foi aberta essa clínica? Essa clínica foi aberta no bairro de Brooklyn, em Nova York. Um bairro majoritariamente negro e pobre. Isso explica algo para vocês? Você fala, não, Bia, foi uma coincidência, né? Foi só uma coincidência, coitada. A mulher foi abrir a clínica, no Brooklyn estava mais barato o aluguel, ela foi lá pro Brooklyn. Vamos ver se isso realmente foi apenas uma coincidência. Na página 140 do livro Feminismo, Perversão e Subversão, nós temos os seguintes dados. O legado racista e abortista de Margaret Sanger se cumpre hoje na Planned Parenthood. Cerca de 80% de suas clínicas abortistas estão localizadas em bairros de negros e hispânicos. Nos Estados Unidos, hoje, mais negros morrem de aborto do que a soma de AIDS, acidentes de carro, crimes, câncer e doenças cardíacas. Um bebê negro americano tem 3,75 vezes mais chance de ser abortado do que um bebê branco. A frase de baixo é de Walter Hoy. Walter Hoy é um pastor americano, negro, e um dos maiores ativistas na luta pró-vida hoje nos Estados Unidos. E ele afirma o seguinte, de acordo, isso é um texto dele, ele vem discursando, ele apresenta diversos dados, mas não tinha como eu colocar tudo aqui para vocês, então eu coloquei o final. E ele diz o seguinte, de acordo com essa grande discrepância nos números, podemos concluir que a cada 3 bebês negros nascidos nos Estados Unidos, 2 serão abortados. Então, enquanto nascem 3 negros, 2 estão sendo mortos. Uau! Margaret Sanger realmente saiu do papel e ela realmente aplicou isso. O mais engraçado é que todo mundo começou a achar bonitinho a teoria dela. Nossa, Bia. Direito, né? Meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de transar sem camisinha e não querer uma consequência daquilo. Eu tenho o direito de escolher homens ruins, eu tenho o direito de fazer o que eu quero com a minha vida sexual, e quando aparece alguma consequência daquilo, tudo bem, bebê, vamos à Planned Parenthood, vamos em qualquer clínica abortista que você vai ser morto hoje porque a mamãe não te quer. Em nome do quê? De uma eugenia? De um direito? Em nome do sexo desregrado? Em nome da liberdade? Em nome de eu sou mulher e assim como o homem não tem essa consequência direta, eu também não tenho que ter? Será que tudo isso realmente vale a pena? Vamos ver um outro vídeo. Podem apagar as luzes, por favor. Sacrifício de crianças. Bárbaro. Maligno. Antigo. Moderno. Não há nada de novo sob o sol. Ao longo da história, crianças foram sacrificadas a uma variedade de divindades na tentativa de obter favores
ou bênçãos. Astecas arrancavam o coração de seus filhos para apaziguar os deuses da chuva e da guerra. Os incas sacrificavam seus filhos ao deus Sol para que suas colheitas frutificassem. Os cananeus sacrificavam seus bebês a Moloque pela prosperidade. Tambores eram tocados alto para abafar os gritos dos bebês. Tem mais vídeo, Igor. Cadê o resto do vídeo? Tá faltando um pedacinho. Deu uma pausada aí? O que aconteceu? Peraí, gente, probleminhas técnicos. Exatamente, vou fazer isso. Muito obrigada. Vai conseguir? Gente, isso aqui é ataque do inferno, tá? Porque a quantidade de vezes que a gente testou isso aqui não tá escrito. Então, mas vai passar. Família, o movimento LGBT. Não, não é esse não. É o último vídeo. Família, o movimento LGBT é um movimento pro... Família, o movimento LGBT é um... Vai dar, gente, eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque esse vídeo foi o que iniciou essa ministração. Eu assisti esse vídeo quando eu desisti. Vamos tentar, vai dar certo, em nome de Jesus. Sacrificamos nossos filhos hoje, não por chuva ou vitória dos bebês. O sacrifício de crianças nunca parou e ainda não ouvimos seus gritos. Não há nada de novo sob o sol. Sacrificamos nossos filhos hoje, não por chuva ou vitórias na guerra, mas por liberdade ou conveniência. Nós os sacrificamos para nos beneficiarmos no trabalho ou pelas bênçãos do dinheiro ou da fama. Sacrificamos nossos bebês em prol do sexo livre. O sacrifício de crianças não é mais um evento público. Isso é feito a portas fechadas. Em vez de queimá-los ou esfaqueá-los de modo sangrento, há um evento limpo, estéril e clínico. Não jogamos nossos filhos no fogo, nem os deixamos congelar até a morte. Deixamos nossos bebês morrer de fome. Nós os envenenamos. Nós arrancamos seus braços e pernas e esmagamos seus crânios. Chamamos isso de escolha. Chamamos isso de empoderamento. E nossa cultura aceita isso. Nós celebramos esse ato. Celebramos o assassinato de bebês. Consideramos isso vital para a nossa existência. Tornou-se um direito, mas nada mudou. Não há nada de novo sob o sol. Seres humanos inocentes ainda estão sendo sacrificados para satisfazer desejos egoístas dos mais poderosos. O sacrifício infantil moderno está prosperando. Devemos acabar com isso. Acabar com a... Não é sobre direitos. Não é sobre escolhas. Não é sobre liberdade. É sobre vidas. É sobre o direito mais precioso e alienável de qualquer ser humano. A vida. O direito que deve estar sempre acima de toda preservação. A vida. Milhões de bebês são mortos todos os anos. Muitos negros, mas também muitos brancos. Em nome de um movimento que busca liberdade, que busca direitos, que busca uma revolução, para todas as mulheres que já nasceram, né? Porque as que poderiam nascer, eles decidem matar. Uma outra pessoa que também colocou o movimento feminista na prática foi... Pode passar, Igor, aí para mim, por favor. Foi Simone de Beauvoir. Quantas aqui já ouviram falar de Simone de Beauvoir?
Isso, Simone de Beauvoir é mais conhecida. A gente estuda sobre ela na escola, não estuda? Só que ninguém conta o que ela faz na escola. Lindo. Simone de Beauvoir era uma das maiores, facilmente colocada como uma das maiores ícones do movimento. Simone de Beauvoir foi autora, filósofa, feminista, pensadora e também era professora numa universidade. Simone de Beauvoir era casada com outro filósofo existencialista, Paul Sartre. E juntos, esse casal de professores que colecionavam e colecionam títulos e mais títulos nas áreas deles. Simone de Beauvoir foi uma feminista de segunda onda, então ela já não está mais entre nós. E se você já ouviu qualquer discurso feminista, alguma feminista falando, você viu feminista falando na internet, você viu qualquer outra coisa, com certeza a sua blogueira de feminismo, o Quebrando o Tabu, a Mídia Ninja, nunca postaram sobre essas coisas que eu estou falando. Eles não fazem muita questão que você saiba sobre isso. Porém, Simone de Beauvoir colocou em prática uma outra pauta feminista, que nós ainda não abordamos aqui, que nós vamos abordar agora. Jesus, tempo se multiplique, amém. Nós vamos abordar aqui agora. Esses aqui são 2 livros. A Convidada, a autora foi a Simone de Beauvoir, e A Idade da Razão, o autor foi Paul Sartre, esposo de Simone de Beauvoir, certo? Olga Kozakiewicz, acho que é assim, uma refugiada da Rússia, inspirou o primeiro romance de Simone de Beauvoir, A Convidada, e de Paul Sartre, A Idade da Razão. Olga foi uma refugiada em estado de vulnerabilidade que procurou ajuda numa universidade, foi estudar na universidade, e na universidade ela conheceu a renomadíssima e muito bem falada professora Simone de Beauvoir. Como aluna de Simone de Beauvoir meu Deus, perdi a palavra aqui. Não é aliciável, é uma outra palavra. Aqui. Ela foi seduzida pela professora para poder ter relações sexuais com a professora e com o marido da professora, Paul Sartre. Eles viviam um relacionamento aberto, onde era muito comum que Simone de Beauvoir trazia pessoas para terem relações sexuais com os dois, já que Paul Sartre eu não consegui pegar uma foto dele, eu esqueci na verdade. Paul Sartre não era um homem muito bonito, então ele usava a esposa dele. Olha isso, gente! A ícone feminista usada pelo marido para poder pegar meninas para o marido poder se satisfazer sexualmente. Nossa, que ícone feminista. E nesses 2 livros, eles falam sobre esse romance. Por isso que, por exemplo, da Simone de Beauvoir chama A Convidada. Então agora o casal Simone de Beauvoir e Paul Sartre tem uma convidada no relacionamento. A diferença é que esse relacionamento aconteceu sem o consentimento dos pais de Olga. E sem o consentimento de Olga também, já que Olga era de menor. Como assim? Pois é. Uma das mães das inúmeras vítimas de Simone de Beauvoir, cansada da postura completamente decente e criminosa da professora, resolveu denunciá-la. E em 1943, ela foi demitida por comportamento que levava à corrupção de menor. Então, a ícone feminista, a maior das feministas, tem em seu histórico uma demissão por conta da pedofilia. Vamos continuar vendo sobre ela. Memórias de uma moça mal comportada, Bianca Lamblin. A autora foi Bianca Lamblin. E Bianca Lamblin, uma moça de 17 anos, filha de refugiados judeus da Polônia, ou seja, refugiados judeus da Polônia. Nessa época aqui, ela estava fugindo do nazismo. Então, vocês conseguem imaginar a situação de um refugiado. Pensa, uma família judia que fugia do nazismo e foram parar na França. Essa menina de 17 anos, ela tinha praticamente a minha idade, foi para a universidade. E lá, ela conheceu Simone de Beauvoir. Em 1938, ela foi seduzida pela professora e convencida a ter relações com Sartre, que era o marido da professora. Ela conta no livro como Simone e Sartre seduziam menores e corrompiam a vida de muitas para satisfazer seus fetiches sexuais. Bianca Lamblin era uma refugiada
17 anos, e nesse livro ela conta como tudo aconteceu. Lamblin já é o sobrenome do marido dela, então aqui ela já estava mais velha, casada, mãe, já tinha mudado de vida, e ela decidiu escrever um livro contando tudo que ela sofreu nas mãos de Simone de Beauvoir e de Paul Sartre, e contando também histórias de outras vítimas que também passaram pela mão de Simone de Beauvoir e Paul Sartre. Além disso, tem um outro livro chamado Uma Relação Perigosa. Nesse livro também é um livro desse tamanho, e nesse livro também contam diversas histórias, fala sobre o relacionamento desse casal, e contam sobre as outras inúmeras vítimas que também foram aliciadas, foram seduzidas por Simone de Beauvoir, para poder satisfazer os fetiches sexuais dela e do marido dela. Dá nojo, não dá, gente? Por toda a vida de Simone de Beauvoir, ela teve envolvimento na pedofilia. Aqui nós temos um documento que eu tinha a foto dele, mas a foto dele ficou muito ruim na hora de colocar no slide, eu não consegui melhorar a qualidade, é um documento muito antigo, então eu escrevi tudo que estava escrito naquela parte do movimento, tudo que estava escrito naquela parte do documento, porque a qualidade estava muito ruim. Mas aqui está escrito exatamente o que estava escrito no documento nesse segundo parágrafo. Eu vou explicar para vocês mais um pouquinho. Em 1977, quando o Tribunal de Versalhes acusou 3 homens por atentado ao pudor contra menores de 15 anos, e os condenou a 3 anos de prisão preventiva, os condenados foram acusados, pois se divertiam fazendo sexo com crianças na faixa de 13 anos. E fotografando para exibir depois. Uma petição pela libertação dos 3 criminosos foram assinadas por 69 intelectuais. E publicada no jornal Le Monde. O documento dizia o seguinte, essa parte foi a que eu escrevi do documento. Dizia o seguinte, os intelectuais falando, hoje eles estão em risco de ser sentenciados a uma longa pena de prisão, por terem tido relações sexuais com menores, tanto meninas quanto meninos, ou por terem encorajado e tirado fotografia de suas brincadeiras sexuais. Nós acreditamos que há uma incongruência entre a designação como crime, que serve para legitimar tal severidade, e os fatos próprios. Mais ainda, entre a lei antiquada e a realidade cotidiana em uma sociedade que tende a conhecer sobre a sexualidade de crianças e adolescentes. Ou seja, um documento assinado por 69 intelectuais defendendo os 3 pedófilos que faziam sexo com crianças menores de 13 anos e fotografavam as cenas para poder se divertir e encorajar outros pedófilos a fazerem o mesmo. Eles redigiram um documento apoiando e indo contra a pena desses pedófilos. E adivinha quem foram 2 dos intelectuais que assinaram esse documento? Simone de Beauvoir e seu marido, Paul Sartre. Ou seja, eu condensei a vida dela aqui, porque tem muitas outras áreas em que ela fala abertamente sobre a pedofilia, e além dela viver a pedofilia na prática, ela e seu marido, eles também apoiavam isso em relação ao tribunal. Ai, dá nojo, não dá, gente? Ai, eu chego a ficar enjoada lendo um negócio desse, porque não é possível, menos ainda possível que pessoas reproduzam frases dessa mulher, dessa pedófila que destruiu inúmeras vidas. Bianca Lamblin conta no livro dela o quanto ela sofreu e o quanto ela teve que se recuperar, tendo diversos problemas emocionais por tudo que Simone de Beauvoir e Paul Sartre fizeram na vida dela, e não na vida dela, mas na vida de inúmeras outras crianças. Bia, eu entendi. Simone de Beauvoir e Paul Sartre eram pedófilos. Mas vamos combinar que assim, né? É um caso isolado. Uma filósofa do feminismo que resolveu ser pedófila. Não vamos generalizar, né? Será? Será mesmo que era só Simone de Beauvoir que resolveu se envolver com pedofilia? Vamos voltar a Shulamit Firestone. Novamente em A Dialéctica do Sexo, nós temos, numa das páginas da Shulamit Firestone, ela fala o seguinte, gente, esse livro, o subtítulo dele é Um Estudo da Revolução Feminista. Esse livro, se você quer entender o feminismo, você lê esse livro, de uma própria feminista, escrevendo exatamente o que são os objetivos do feminismo. E ela diz o seguinte, leiam comigo.
Se a criança escolhesse se relacionar sexualmente com os adultos, mesmo que isso se desse com a sua própria mãe genética, não haveria razões, a priori, para ela rejeitar seus avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto teria perdido seu valor. As relações com as crianças incluiriam o grau de sexualidade genital que a criança fosse capaz de ter. Redigia apenas um plano muito grosseiro com vista a tornar mais clara a direção geral de uma revolução feminista. Então não é um caso isolado, não é um caso que parou em Simone de Beauvoir. Shulamit Firestone, teve outras autoras que também falaram sobre isso, mas eu tive que dar uma condensada. Shulamit Firestone também fala sobre isso de forma muito clara no seu livro. Então, de que forma eles querem atacar a minha família? Vamos começar com o fato dele querendo destruir a sua essência feminina? Vamos começar com o fato dele querer achar que você não tem uma essência feminina? Não, tá bom, então vamos para a maternidade. Vamos para o fato dele não querer que você tenha filhos. Dele querer que você entenda que a maternidade é uma opressão sobre a vida das mulheres. Vamos agora para um outro lado? Para o lado de que se um filho decide ter relações sexuais com a sua própria mãe, tá tudo bem, né, gente? Vamos quebrar o tabu do incesto. Se uma criança decide ter relações sexuais com os adultos, por que não deixar? Deixa ela desenvolver a sexualidade dela. E ela termina falando que assim ela deixa clara a direção geral de uma revolução feminista. Isso é o feminismo. É muito lindo a história de direitos, de privilégios. Se eu pudesse, eu passaria a tarde, a noite falando aqui para vocês de cada uma das mentiras, de cada ponto que eles falaram que eles resolveram a sua vida, que eles falaram que eles conquistaram a sua vida. Tudo para poder fazer você achar que um movimento que acha o incesto um tabu, que defende a pedofilia, que defende o ataque à família, que defende o ódio à maternidade, a eugenia, a desconstrução da essência feminina, para que você possa achar ele bonitinho, legal, e vamos apoiar os direitos femininos. Yes. Assustador, não é? É assustador, eu também acho. Eu concordo muitíssimo com vocês. O feminismo, ele nega a essência feminina. Eu coloquei algumas fotos aqui, mas enfim, tem muitas. Aqui tinha umas que você olhava e fazia... Tudo bem que tem hora, né? Quando a gente... Meu Deus, está passando ao vivo, isso eu vou falar isso ao vivo. Vamos combinar que quando a gente está ali, a gente vai fazer depilação, a cera. Você deita naquela máquina, da última vez que eu deitei no negócio, eu falei assim, meu Deus, por que eu decidi ser contra o feminismo? Se eu fosse feminista, eu estava aqui feliz, sem precisar fazer depilação. Essa é a hora que todo mundo revê os conceitos, mas tudo bem. O feminismo, ele nega a essência feminina. Desde a sua origem, isso é bom que vocês entendam, o feminismo nunca foi bom. Ele nunca foi por direitos. Desde a sua origem, o feminismo luta e tem lutado para destruir a essência feminina, o símbolo mulher, para poder destruir aquela identidade que Deus te deu. O feminismo, ele tem tentado atacar isso de todas as formas. Tentado atacar isso nas principais essências femininas. Ele tenta atacar a maternidade, a estética, a família, que seja em todas as bases morais. Ele arruma formas de atacar a sua identidade. E mulheres, ele alicia diversas mulheres que são enganadas por se sentirem numa falsa sensação de se sentir pertencente a algo, pertencente ao movimento, e são enganadas por esse movimento e acabam contribuindo e apoiando para um movimento que é nocivo para a sua própria existência. Eu sei que agora a cabeça de vocês deve estar a milhão. A minha ficou assim também, quando eu comecei a estudar sobre isso. De tipo, Bia, mas o direito é tal coisa. Mas como é que eu faço aquilo hoje em dia? Mas e antigamente? Mas e a violência? Mas e tal coisa? Eu sei que dúvidas são muitas. Não tenho tempo de tirar todas. Inclusive, já estourei o horário, mas tudo bem. Eu vou trazer um pouquinho, tá? Só um pouquinho. O feminismo... Até me perdi aqui, ó.
Isso. Eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas. E se eu pudesse, eu tiraria todas. Mas como eu não posso, é meu dever alertar vocês sobre esse movimento. Então, a minha indicação, estude. Estude sobre isso. Porque quanto mais você estuda, mais você percebe comportamentos feministas dentro da sua própria casa. Gente, eu nasci num lar cristão, eu fui criada dentro de uma família cristã. E eu comecei a perceber falas e pensamentos feministas em mim. Minha indicação, vamos começar. Além de documentários e pessoas, referências, livros. Aqui eu tenho esse livro, Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo. Ana Campagnolo é a maior autora sobre feminismo hoje no Brasil. E ela escreveu esse livro. É um livro um pouquinho grande, mas é um livro crucial para você entender sobre o movimento. É um livro para você estudar, você come o livro de tanto estudar. Ele fala sobre todos os pontos, todas as suas dúvidas, todos os direitos, cada ponto sobre que eu disse aqui de bases onde o feminismo tem lutado. Então, sim, ele é uma das maiores autoras feministas contra o feminismo. Feminismo, perversão e subversão. Tem uma mulher com um cara numa bandeja aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Que isso aqui é uma foto de uma propaganda feminista. Ela usou essa foto para poder falar sobre o feminismo no livro dela. É um livro que explica demais. É muito bom para você que quer entender um pouquinho mais sobre o quão cruel e o quão terrível é esse movimento. Bia, não gosto de ler, não quero ler, não consigo ler livros grandes. Sem problemas. A Ana Campagnolo também resolveu o problema de vocês. E ela escreveu um guia de bolso contra mentiras feministas. Gente, olha o tamanho desse livro. Dá para ler em uma semana, né? Vamos concordar? Você tira 15 minutos do seu dia, você lê isso aqui em uma semana. Guia de bolso contra mentiras feministas. É lógico que esse livro não vai ter todo o aprofundamento que o livro dela tem. Até porque o livro maior dela, no final, tem uma biografia gigantesca de diversas autoras feministas, que é importante ler também para poder entender melhor sobre o movimento, e autoras antifeministas também. É maravilhoso esse livro. Mas ela também escreveu esse pequenininho para você que não quer ler um livro grande. Ele fala de pautas, as principais pautas. Quer ver? Eu estava em casa olhando meu livro e quando eu vi essas pautas, eu falei, é bom falar sobre o que ela fala no livro. E aqui ela conta, os títulos dos capítulos começam com as mentiras. Então, quais são as mentiras? As mulheres são sempre oprimidas, os homens sempre privilegiados. Toda grande escritora e filósofa do passado era feminista. Terrível Idade Média, as mulheres do medievo europeu não eram infelizes e oprimidas. Antes do feminismo, a mulher não podia governar, liderar ou se destacar. Também não podia estudar e nem votar. A mulher tem que entrar na política por cota. Vocês conseguem perceber a quantidade de mentiras que ela desconstrói nesse livrinho desse tamanho, gente? Então, minha indicação, R$14 esse livro na Amazon. Minha indicação, leia esse livro. Bia não gosta de ler, sem problemas, leia. Mas, além disso, existem muitos documentários que falam sobre isso. E eu também quero me colocar à disposição. Estou longe de ser uma especialista, muito longe. Mas, aonde eu puder ajudar, eu estarei disponível. Aqui eu já falo um pouquinho sobre isso no meu Instagram. A tendência é falar cada vez mais. Meu Instagram, vou até fazer um merchan aqui, né? Meu Instagram é Beatriz F. Fantin. Para quem quiser, a tendência é começar a falar mais sobre isso lá. Quem quiser tirar qualquer dúvida, pode me chamar por lá. Vou começar a abrir caixinha para poder tirar dúvidas sobre isso, porque eu comecei a estudar achando que eu ia achar esse movimento legal e eu terminei de boca aberta, assustada e falando assim, meu Deus, eu preciso falar para as pessoas o quanto isso está acabando com a sociedade. E, além disso, além das muitas dúvidas, eu consigo imaginar que vocês entenderam o quanto essa falsa identidade tem lutado para a sua vida. Tem lutado contra a sua família, tem lutado contra a sua essência e contra a sua maternidade. Deus nos deu uma identidade. E enquanto o feminismo luta para poder destruir essa identidade que Deus te deu, Deus cria a essência feminina como a maior das virtudes. Essa daqui é Débora. Débora foi juíza, vamos lá. Débora era mãe, dona de casa e esposa. Linda, né? Maravilhosa. Débora era mãe, dona de casa e esposa. E foi levantada por Deus no maior posto de autoridade em toda Israel.
ela era israelita, Israel estava em tempo de guerra, e Deus colocou uma mãe, dona de casa e esposa, ou seja, ela exercia as maiores essências femininas possíveis. Deus colocou ela acima de qualquer um em Israel, como juíza, profetisa, líder militar e espiritual de toda Israel. Amém. Em Juízes 5:7, Débora diz assim: até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Enquanto o feminismo tenta destruir a sua essência feminina, enquanto o feminismo tenta destruir a mais pura das suas essências femininas, que é a maternidade, Deus cria essa essência e Deus a usa como algo necessário para salvar todo um povo de uma guerra. Enquanto o feminismo luta contra isso, porque é só assim que ele vai te libertar da opressão sexista, Deus levantou Débora, sem feminismo, uma mãe, dona de casa e esposa, para liderar e estar no mais alto posto de governo de toda uma nação. Vocês conseguem entender a diferença de algo que tenta destruir aquela identidade que Deus quer te dar e de alguém que valoriza e que fez isso como a sua maior virtude? A história de Débora é linda. É uma história incrível e maravilhosa. Só que eu estou estourada no meu tempo. Porém, vocês merecem ouvir essa história. A história de Débora é uma história inspiradora. Agora que vocês ouviram o quanto o movimento tem lutado para poder te dar uma falsa identidade, vocês precisam ouvir a verdadeira identidade. A verdadeira essência feminina. Eu não tenho tempo, mas eu vou chamar alguém aqui que vai dar continuidade à minha mensagem e vai falar sobre Débora. Para vocês entenderem um pouquinho de o quanto Deus ama aquilo que Ele criou em nós, aquilo que existe e que Ele criou em nós, que é a nossa essência feminina. Então